pouco melhor daqui a alguns minutos. Um pequeno disclaimer antes da gente começar. Eu não estou acostumada a falar português falando sobre inovação, porque eu moro fora tem 7 anos, eu não é para pagar de pessoa que fala inglês, não, é porque realmente tem muito tempo. Então, não riam de mim, que eu talvez fale algumas coisas erradas. Esse é o único ponto. Mas vamos lá. É sério, eu tive uma reunião com um cliente no Brasil outro dia, eu falei: "Nossa, mas como que fala isso?" Porque a gente não está acostumado, enfim. Mas eu vou me apresentar um pouquinho. Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza. Bom, eu tô só com uma tela, porque eu tô aqui no escritório, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa, por favor, abram o microfone, mas eu também vou abrir um espaço para perguntas mais pro finalzinho. Bom, falando um pouco sobre mim, eu sou a Daphne, eu sou hoje em dia diretora de Innovation Execution, então de execução de inovação, o que a gente chama de Venture Building, na OneUp. A OneUp é um estúdio de inovação, uma agência de inovação que trabalha com 3 pilares. O primeiro é estratégia de inovação, então a gente trabalha com empresas do redor do mundo para criar a estratégia de inovação, visões e também o que a gente chama de tese de inovação. O segundo pilar é a parte de venture building ou de execução. Então, basicamente, a gente também trabalha com empresas para criar novos projetos, para rodar o que a gente chama de discovery, MVP, todos os tipos de execução de inovação a gente faz de diferentes formas, então posso falar um pouco mais sobre isso depois também. E, além disso, a gente também tem um software de gestão de inovação, então, muito mais para quem está executando inovação, para poder gerir personas, o que a gente chama de hipóteses e toda a parte de experimentos. Mas não estou aqui para falar sobre a OneUp, só para vocês saberem. A OneUp é baseada em Amsterdã, na Holanda. Eu estou aqui já tem mais de 2 anos, tem quase 3, eu acho, e eu moro por aqui há uns 7 anos, mas eu vou falar um pouquinho sobre mim também. Então, bom, eu, como vocês devem ouvir pelo meu sotaque, eu sou do Rio de Janeiro. Eu trabalhei com inovação nos últimos 5, 6 anos, por aí. Minha carreira ela começou muito voltada para a parte de gestão de negócios, então eu trabalhava com vendas, com account management, e durante todo esse processo eu acabei me apaixonando por inovação. Foi mais uma questão pessoal, que eu comecei a ler sobre inovação, e aí no final das contas eu falei, não, preciso fazer isso. E foi aí que eu comecei, na verdade, em uma ONG, chamada AESEC, eu não sei se talvez algumas pessoas conheçam. Eu fui diretora global de inovação da ESEC, foi também assim como eu vim para a Europa por causa disso. Então, eu realmente comecei o departamento de inovação dessa organização, acho que foi em 2015, se eu não me engano, quase 7 anos atrás. Depois disso, eu trabalhei no ING, no ING, que é um banco, um dos maiores bancos do Benelux também, no departamento de inovação. Então, eu trabalhava no Centro de Excelência, eu fui coach de inovação e eu também trabalhei muito com o programa de aceleração dentro do banco. E aí, depois de 2 anos, eu fiquei um pouco cansada e decidi fazer outra coisa, e foi aí que eu vim para o OneUp. Então, eu tenho trabalhado aqui. Eu realmente queria botar mais a mão na massa. Eu queria realmente rodar os projetos ao invés de coordenar os projetos. Eu queria realmente fazer acontecer, lançar novos negócios. E foi por isso que eu vim para a OneUp. Eu comecei como Venture Builder, então eu realmente comecei fazendo os projetos acontecerem. E aí, hoje em dia, eu estou gerenciando um time de mais ou menos 35 pessoas dentro da empresa, além de também lidar com a parte mais estratégica e gestão dos clientes e tudo mais. Então, se vocês virem aí, essas logos são os clientes que a gente trabalha hoje em dia, alguns dos clientes, né? Unilever, Tommy Hilfiger, Cargill, Rabobank, realmente uma diversidade muito grande. Por isso que eu acredito que a Bárbara tenha me chamado, porque eu tenho visto nos últimos anos muito sobre inovação, sobre o que funciona, sobre o que não funciona de diferentes clientes, e eu vou trazer um pouco para vocês. Eu vou trazer um pouco no geral o que eu vejo de organizações que têm sucesso em aceleração de inovações e também trazendo uma perspectiva diferente. Então, não só parcerias, não só intraempreendedorismo, mas também outras formas. E algumas experiências pessoais que eu tive, alguns aprendizados. Beleza? Alguma pergunta ou algo que vocês queiram saber por enquanto? Não? Diz que não, né? Bom, então eu vou pedir para vocês colocarem no chat. Eu tenho 2 perguntas para vocês. Primeiramente, a primeira pergunta é: qual é o seu maior desafio em inovação hoje em dia dentro da empresa? O que vocês estão realmente passando aí de desafio? Se vocês puderem colocar no chat, estou bem curiosa para ouvir.
E aí eu vou voltar aqui para dar uma olhada no que vocês estão me respondendo. Você pode repetir, Algum por favor, desafio? Qual Daphne? é o maior desafio que vocês têm hoje em dia em relação à inovação? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Tá ótimo. Só para Ah, recapitular aqui para a turma. Desafio em suas áreas, turma. Qual é o maior desafio para inovar nas suas áreas hoje, por exemplo? Tem alguma barreira, algum obstáculo? É preciso algum recurso que não se tem hoje? falta ou baixa cultura de inovação? Elbio, isso você diz dentro do departamento e em caso realmente para você conseguir inovar, que as outras pessoas ao seu redor, dentro da empresa não estão tendo essa cultura. É isso? Só para eu sim, a companhia como um todo. Ok, estamos melhorando, beleza. Algo mais? Bom, eu vou dar mais um minutinho aí para quem está digitando, para terminar de digitar, e aí eu tenho uma outra pergunta, então, para quem não quer responder a primeira, tem a segunda, que é: o que você quer aprender hoje durante essa sessão? Tem algo que vocês gostariam de saber? Se quiser, só escreve aí rapidinho no chat para mim também, porque isso vai me ajudar durante a minha fala, só para eu saber no que focar. E aí, enquanto isso, eu vou voltar aqui, levar gerar cultura de inovação dentro do departamento, automatização de processos manuais. Perfeito. Então, Anderson e Elvio falaram um pouco sobre a cultura, a Ana Paula falou um pouco sobre automatização de processos manuais, que realmente é um desafio. Beleza. E alguma expectativa em relação a hoje? Algo que vocês queiram aprender? Se quiser, também pode ligar o microfone, pode falar. Deixar de fazer mais do mesmo, que é total zona de conforto e arriscar. Também um pouco de cultura, acredito. Beleza. Mais alguma coisa? Algo que vocês gostariam de aprender ou compartilhar hoje? E mais uma vez, se quiserem, pode ligar o microfone. Não? Esse Então ponto tá. da Então, expectativa é uhum, interessante, né? Porque uhum. a gente está aqui quando há uma pergunta como essa, né? É uma oportunidade de cocriação a partir das necessidades da turma, né? De quem está aqui presente na sala. Então, a DAF está trazendo uma pauta, galera, de personalizar todo o bate-papo baseado nas necessidades de conhecimento, de curiosidades de vocês. Então, aproveitem aqui a oportunidade para extrair ao máximo dessa profissional que está fazendo muita coisa fora do país, então tem muito insight aqui para trazer para a gente. Alguém tem alguma expectativa personalizada que gostaria de trazer? Ah, quero aprender isso hoje sobre aceleração de inovação. Lembrando que a gente, a Daphne, né, foi uma super convidada sobre essa frente de práticas de aceleração de inovação, como um conteúdo complementar ao que a gente trouxe na capacitação de frameworks de aceleração de inovações, onde eu contei para vocês ali as 6 etapas para acelerar um projeto, né, desde a etapa de exploração do desafio até o pós-aceleração. Ela tem feito isso hoje com um viés bastante diverso, né? E até com outros públicos além de startups. Quando a gente conversou no privado, ela falou: olha, eu estou fazendo em várias outras, menos startups. Então, isso traz para a gente uma oportunidade muito grande Uhum. de explorar outros cases, né? Outras aplicações da aceleração de inovações. Visto isso, caso alguém tenha aí alguma parte específica, fique à vontade, se não agora, durante a apresentação. Beleza?
Então tá, então eu vou continuar. Se vocês tiverem alguma expectativa ou alguma pergunta, me avisem. E, gente, isso realmente é um bate-papo. Então, assim, se vocês quiserem que eu passe alguma parte ou volte, só me avisem, beleza? Eu vou começar com uma introdução um pouco mais geral, antes de eu pular um pouco nisso. Então, todo mundo sabe que o mundo ele está mudando na velocidade da luz, né? Então, claro que a gente sempre fala de internet, de comunicação instantânea. Nesse mundo globalizado, as tendências acabam se tornando um pouco mais difíceis de ser previstas. E a inovação ela pode ser vista como a forma de uma empresa ou uma organização lidar com essa complexidade, né? E encontrar o sucesso de uma forma mais sustentável, mais longo prazo. Eu não vou hoje falar de Kodak ou de todos os outros exemplos de empresas que falharam dessa forma, porque eu tenho certeza que vocês já sabem. Mas é bem claro que existem algumas empresas que são melhores, né, do que outras empresas. E por que será isso? É exatamente isso que eu queria trazer hoje para vocês, pela minha experiência, pela minha perspectiva, para que vocês possam aprender. Então, eu sei que vocês estão no dia a dia, realmente, com o intraempreendedorismo, trabalhando dentro da área de vocês. E eu queria trazer também uma perspectiva de dar um passo atrás para vocês olharem um pouco mais, digamos assim, o que a gente chama de helicopter view, né? Essa vista um pouco mais de cima, sobre empresas que têm sucesso nisso. Então, um pouco desses fatores e depois a gente fala dos meus aprendizados um pouco mais específicos. Então, o que eu acredito é que a inovação ela é impulsionada por três principais pilares, né? Visão, pessoas e processos. E esses são alguns elementos chaves que eu acredito que organizações estão à frente. Não só a inovação, mas no geral, para falar a verdade. E como que eu vejo isso? Eu acredito que nesses três pontos, o primeiro sendo visão e estratégia, a gente tem a questão de uma visão clara de inovação para uma certa organização ou um departamento e uma gestão de um portfólio de inovação. Então, foi aí que eu falei também que eu tenho trabalhado muito com outros tipos, não só, por exemplo, trabalhando com startups, mas também outras formas como venture building, como investimento e tudo mais. Vou falar um pouco mais sobre isso. Pessoas, né? Então, realmente, como os times trabalham juntos, como eles toleram fracasso e tudo mais. E a questão do processo. Então, qual é o processo de inovação, metodologia clara? Acho que a Bárbara também falou um pouco sobre os 6 passos que vocês têm. Então, acredito que vocês têm um processo. Mas vou só passar por isso um pouco. Falando um pouco de visão e estratégia, uma visão de inovação, eu digo sempre que é o primeiro passo que uma empresa tem que ter quando ela está começando a inovar. Porque muitas vezes as empresas elas querem inovar e elas acabam esquecendo o que elas realmente querem e não querem fazer. Então, eu até brinco que por exemplo, quando você vai num shopping e você quer fazer compras. Se você não sabe o que você quer comprar, você não tem noção do que você gosta, do que você não gosta, do que você precisa, você acaba rodando todas as lojas do shopping, ou você sai comprando muita coisa e sai pobre, ou você não sai com nada, porque você não conseguiu decidir. E, por exemplo, eu passei por essa situação há 2 semanas atrás, que eu fui no shopping dar uma voltinha e aí eu não comprei nada e saí, tipo, eu queria alguma coisa, mas eu nem sei o que eu queria. Então, é esse o exemplo, né? É, a visão de inovação, que se chama de tese de inovação, é uma descrição, geralmente, de uma página do que uma empresa está buscando com a inovação. É uma narrativa estratégica bem clara, que ela diz o que a organização vai focar e não vai focar. E aí, perguntas são feitas em relação a quais os mercados querem entrar e crescer, quais arenas que essa empresa quer jogar, qual tipo de coisas vai investir, e o que não vai fazer também. Então, alguns exemplos aqui do lado direito, tenho 2 exemplos de 2 empresas que a gente trabalha. No caso, uma delas é a PVH, que é Tommy Hilfiger e Calvin Klein, né? Digamos, é a dona dessas 2 empresas. Então, são as visões que eles têm, né? Que é muito focado bom, primeiro, Web 3.0, realmente experienciando inovação com parceiros e, além disso, eles querem muito trabalhar com o metaverso, bom, focado em 3.0 também. E aí uma outra visão que eles têm também é voltada para o futuro da moda, que eles querem só produzir o que eles vendem. Então, essas são algumas visões, e eu digo que geralmente esse é o primeiro passo, que é muito importante que isso seja feito. E aí, o segundo ponto é o portfólio de inovação, né? Eu não sei, vocês já ouviram falar nos horizontes de inovação? Sim, não? Mais ou menos? Eu não consigo ver Sim, vocês, com a então. Bárbara. Sim? A Bárbara Beleza. apresentou isso pra gente. Beleza.
Obrigada. Bom, então, como vocês sabem, existem esses horizontes de inovação e geralmente dizem que 70% dos seus esforços devem se concentrar nesse horizonte 1, 20% no horizonte 2, 10% no horizonte 3. É claro que não existe matemática clara para tudo isso, mas o que eu queria trazer para vocês é que o portfólio de inovação não é só a questão dos horizontes, mas é também como você escolhe qual tipo de inovação você faz. E aí eu vou mostrar para vocês no próximo slide um pouco disso. Mas antes disso, vocês já sabem sobre os horizontes, então eu vou pular essa parte, mas como vocês podem ver, os horizontes eles mudam, né? Então, em 2010, a Apple tinha como horizonte 1 o iPhone, horizonte 2 o Apple Watch e depois carros. E aí eles já mudaram um pouco para horizonte 2 ser o carro e agora eles têm robôs, né? Então isso vai se adaptando ao longo do tempo. Mesma coisa com a Tesla. Então realmente isso vai mudando. Mas o que eu queria trazer para vocês que o portfólio ele também é voltado para qual tipo de inovação. Então, não sei se vocês já viram também esse tipo de matriz, mas o que eu tenho visto que empresas fazem muito bem também é gerir um pouco como se fosse um portfólio de investimentos, né? Você está investindo na sua carteira, você tem um pouco em renda fixa, você tem um pouco em criptomoedas, é a mesma coisa que uma empresa quando ela está trabalhando com inovação. Então, você tem voltado para o seu investimento, se você quer investir muito, se você quer investir pouco, se o seu foco é externo, então focado em negócios, ou é interno, focado em pessoas e capabilidades, você tem diferentes formas e modalidades de inovação. E eu acho que vocês conseguem ver aí por conta própria, mas como vocês podem ver, a aceleradora é uma das formas, né, um dos métodos que você pode usar para isso. Mas eu tenho trabalhado muito ultimamente com co-development, co-experimentação e também um pouco com lab de inovação. Então, no geral, as empresas que eu conheço têm trabalhado um pouco como portfólio. E aí eu queria mostrar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo do ING, que é o banco que eu falei para vocês devem conhecer, eu acredito. Eles combinam 3 pontos de critério para o portfólio deles. O primeiro é que eles têm os objetivos, né? Eles têm as visões, eles têm o que eles chamam de value spaces, então são os focos, o que eles querem trabalhar. Então, como vocês podem ver, eles não estão trabalhando só na parte de finanças, eles também estão trabalhando com housing, um pouco de lending, que é a parte de realmente emprestar dinheiro, mas eles também estavam olhando um pouco além, então olhando para a parte de casa. E os horizontes, então, o foco deles é horizonte 2 e horizonte 3, e eles fazem isso por meio de investimentos, então eles têm um fundo de 350 milhões de euros, que eles investem em 12 países. Eles fazem parcerias, então, como eu falei para vocês, eu trabalhei no programa de aceleração que era focado em parcerias com startups, mas eles também constroem startups e negócios dentro da própria empresa. Então, eles trabalham com times internos no laboratório de inovação para construir, e eles também trabalham com agências externas para construir negócios. Ou seja, eles fazem um pouco de cada. E falando em pessoas, eu muito rapidamente, os principais elementos de um time de inovação que eu vejo são focados realmente em times multidisciplinares, com diferentes membros de uma equipe tendo diferentes habilidades, então isso realmente é muito rico, isso traz muito. Se vocês olharem aqui na foto do lado direito, vocês podem ver que existem algumas skills que são necessárias, né, para poder se testar ideias. E iterações rápidas, então realmente um time que trabalha mais de forma ágil, que eu imagino que vocês também trabalhem dessa forma. Um time que tem tolerância ao fracasso, isso junto com a cultura de inovação da empresa, então é uma transformação que tem que ser feita. E a questão da disciplina. E aí o que eu queria trazer para vocês sobre disciplina, que eu acho que inclusive esse artigo do lado direito, The Hard Truth About Innovative Cultures, eu vou mandar para vocês depois, é a verdade difícil sobre culturas inovadoras, né? Que é basicamente muita gente pensa que inovação é algo criativo, algo divertido, que você vai e cola vários post-its na parede e é isso. Na verdade, esse artigo, e não só um artigo, isso é um livro, que fala que os comportamentos que são fáceis de gostar recebem muita atenção, mas as pessoas têm que entender também que inovação é muito sobre disciplina. É muito sobre você ter uma intolerância não só o que ele fala que uma tolerância ao fracasso requer uma intolerância à incompetência. Então, na verdade, você tem que ser extremamente competente no que você está fazendo. Você tem que experimentar, mas ao mesmo tempo você tem que experimentar com disciplina, que a segurança psicológica ela requer
também franqueza, né, que você consiga ser aberto, que você tenha transparência dentro do seu time, e que a colaboração ela tem que ser equilibrada pela responsabilidade individual. Então, esses são os principais pilares da disciplina e do que esse autor acredita que seja um grande elemento para pessoas dentro de uma cultura inovadora. Eu acho isso maravilhoso, sinceramente, assim, eu guardo isso para a vida, porque muita gente acha que é só sobre criatividade, mas não é. E eu vejo isso nas empresas hoje em dia. E último, porém não menos importante, a questão do processo. Então, ter um processo de inovação e metodologias claras. Então, sei que a Bárbara já falou sobre isso, e realmente, quando a gente fala de um processo de inovação, a gente fala sobre um framework para estruturar e implementar esses novos negócios, né? Então, por quê? Processo significa estrutura, né? Que você tenha mais coerência em práticas e que, por meio disso, você consiga ter mais dados, mais data, mais evidência e que você possa tomar melhores decisões, reduzindo o seu risco em consequência. E no geral, queria mostrar para vocês o processo da nossa empresa, ele é um pouco diferente, eu imagino, do que vocês fazem. A gente começa com a parte de estratégia, e aí a gente pula para o que a gente chama de um radar, onde você pega um pouco o que está lá fora, o que está acontecendo fora do mundo, o que está acontecendo dentro, e aí você vai para a parte de descoberta, que eu acho que é bem conhecido também por vocês, para idear, para criar soluções e depois testar, experimentar e dessa forma desenvolver e depois transferir para dentro do negócio ou para fora, dependendo muito do que acontece. Então esse é o nosso processo, né? Mas existem diferentes processos, cada empresa tem o seu processo. E esse é só para vocês verem a quantidade de detalhe que existe no nosso processo. Claro, existem diferentes critérios para cada etapa. Depois eu posso mandar isso para vocês, se vocês quiserem. Mas, por exemplo, a Indy, ele tem outro processo, né? Um pouco parecido, como vocês podem ver aqui no número 3, né? Eles têm 5 etapas, então eles chamam de descoberta, proposição, design, execução e parceria. Isso é bem focado na parte de parcerias, né? E aí o processo de venture building deles, o processo de desenvolvimento de negócios do lab, discovery, né? Descoberta, fit de problema, fit de solução, product customer fit, então é quando você realmente valida, e product market fit é quando você descobre o seu mercado, e aí você escala depois. Então isso também é para outra modalidade de inovação que eles têm. Bom, é isso no geral, e eu ia passar por alguns aprendizados que eu tive acelerando inovações, mas eu queria saber se vocês têm alguma pergunta. Como que está indo até agora? Teve algo novo? Tem alguma coisa que vocês gostariam de adicionar? Vou voltar aqui só para ver se tem alguma coisa no chat. Não, tá indo bem? Vocês estão vivos ainda? Tudo certo? Tenho várias. Pode ser no final. Beleza, então. Eu vejo que a Ana Paula tá falando, Anderson. Tá, todo mundo então tá indo, né? Beleza, galera. Então no final a gente vai. Tô quase acabando também, não vou demorar muito pra gente ter um tempo para bater um papo. Mas aí falando um pouco sobre os meus principais aprendizados, né? Eu tenho, acho que 4. Primeiro, é que não adianta correr da tal liderança, né? Então, eu acredito que alguns de vocês aqui sejam líderes, alguns não ainda, ou são líderes dentro da própria equipe, claro. Mas muita gente fala, ai, nossa, dá para fazer inovação de guerrilha e a gente pode começar e fazer, né, bottom up, então a gente pode começar daqui no nosso grupo e trazer uma cultura de inovação para a empresa. Sim, porém, você vai ter que lidar com liderança em algum dia. E eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive nos últimos tempos. Eu vou contar um pouco sobre isso para vocês também. Teve um projeto que eu fiz com um cliente no início do ano, eu acho. E o que aconteceu foi que a gente estava fazendo um projeto, inclusive no Brasil, com 3 departamentos. Então, é um departamento grande que tem 3 diretores. E é uma empresa gigante, é uma das maiores empresas do mundo. E basicamente, no início do projeto, quando a gente estava fazendo o escopo do projeto, a gente soube pelo cliente que eram apenas 2 diretores e um diretor ficou de fora. E depois de 2 semanas que a gente tinha começado a rodar o projeto, esse diretor apareceu e falou: opa, o que está acontecendo aqui? Então, ele não tinha sido, a gente não tinha trazido ele a bordo, né, da mudança, da transformação, da inovação, e isso gerou muitos problemas. A gente demorou quase um mês para conseguir trazer ele, explicar o processo. Isso gerou muita resistência desse departamento, e era um departamento-chave, só que a gente não sabia naquela época. Então, isso gerou um grande aprendizado de realmente como isso é importante. E
E aí o que eu tenho para dizer para vocês, se a animação funcionar, não vai funcionar, tudo bem, só botar assim, é que líderes também podem te ajudar a fazer acontecer e tornar a sua vida mais fácil. Porém, o que eu aprendi com líderes é que você precisa trazer o conhecimento do processo e dos benefícios de forma muito clara. Então, muitas vezes, quando eu começo um projeto e eu quero trazer isso para a liderança, a gente sempre traz um pouco sobre a metodologia, por que que ela vai diminuir o risco, por que que ela vai trazer mais velocidade, por que que ela vai gerar também um investimento menor necessário e que você vai queimar menos dinheiro. Saber quem são os seus stakeholders, né? Quem são as pessoas que você tem que lidar, sempre fazer um mapeamento de quem são as pessoas que você tem que falar, qual o nível de interesse que elas têm. E se preparar, porque isso é impossível de fugir, isso vai acontecer. Então, acho que esse foi um grande aprendizado. O segundo aprendizado realmente é foque em aprender e reduzir risco. Então, quando eu falo do venture building, principalmente, que é a parte que eu mais trabalho hoje em dia, a gente está falando de eliminar o risco de propostas e de modelos de negócios, então a gente quer fazer isso o mais rápido possível, né? O foco desse processo ele tem que ser em aprender em vez de ganhar, porque ganhar vai vir sim, então é claro que você vai fazer um business case, né? Mas isso vai vir um pouco depois, ou você vai fazer algo muito simples no início. Então, comparando o que a gente chama de modelo cascata com o modelo Lean, a diferença é que você vai lançar e validar o mais rápido possível para que você possa aprender. E com isso, você vai matar ou vai seguir a sua ideia da forma mais rápida e mais eficiente possível, né? E sempre existem 3 pilares que eu acredito que vocês claramente aprenderam também, que é sobre desirability. Eu não sei se eu sei falar isso em português. Então, realmente, será que esses consumidores eles querem isso? Tem algum problema que tem que ser resolvido ali, né? Segundo, a gente consegue fazer isso? Realmente é possível? E o terceiro, é viável? Será que a gente consegue realmente criar impacto com isso? E esses são os 3 pontos que vão levar você a fazer a sua experimentação baseada no modelo de hipóteses. Acredito que você já tenha ouvido um pouco sobre isso também, mas para mim esse é o foco de todo o processo, sempre aumentar o seu nível de confiança e reduzir o seu nível de risco. E aí, falando um pouco sobre alguns exemplos, né? Eu não sei se vocês conhecem algum desses. Facebook Phone, Nintendo Virtual Boy, o Zoom, Twitter Peak, são todos produtos que foram lançados sem nenhum tipo de validação de mercado, só porque foram ideias supostamente boas que foram criadas e no final foram destruídos, né? Porque não resolviam nenhum tipo de problema, ou não traziam nenhum tipo de benefício no geral. Se vocês quiserem, eu tenho detalhes sobre todos esses produtos que eu posso passar para vocês, é bem interessante. Mas eu queria contar uma história muito rápida. Eu imagino que vocês conheçam a empresa chamada Swatch, né, de relógio. Sempre se você viaja para fora do país, sempre tem uma parte lá do Swatch no free shop. E eles fizeram uma parceria alguns anos atrás com a empresa nacional de trem da Holanda, NS, que é o National System, né, de trem. E o que eles fizeram é que eles queriam colocar, isso foi antes do Apple Watch, tá? Eles queriam colocar os tickets no relógio e eles queriam que as pessoas passassem na catraca com o ticket do relógio. E aí eles investiram 10 milhões de euros nesse projeto e eles lançaram. Eles não fizeram nenhum tipo de experimentação, nenhum tipo de validação. E no dia do lançamento, quando as pessoas estavam passando pela catraca com o relógio, eles perceberam que a catraca ficava do lado direito e as pessoas usavam o relógio na outra mão. Então, o que estava acontecendo é que, ou do outro lado, eu sou canhota, eu sempre troco. Mas, no fim das contas, as pessoas tinham que se jogar na frente da catraca para poder abrir. E foi um fracasso, porque as pessoas odiaram aquilo, acharam terrível. E no final das contas, não deu certo. E isso poderia ter sido resolvido com alguns minutos de experimentação, né? Então, eu acho que é isso muito que eu trago, assim. E aí, outro good case da Amazon, claro que tem essa missão de ser a empresa mais centrada no cliente possível. Eles sabem que eles precisam experimentar, então eles rodam mais de 2.000 experimentos a cada ano para testar novas iterações dos produtos e serviços, totalmente novos ou melhoria também. Então, eles entendem o Jeff Bezos, apesar de ser uma figura controversa, é uma figura, acho que incrível no mundo de negócios, e eles entendem que para ter sucesso você tem que falhar e experimentar. E aí, o próximo aprendizado é: ninguém consegue jogar basquete e futebol ao mesmo tempo. Então, essa é um pouco interessante. Mas o que eu estou falando sobre isso? Não sei se vocês já ouviram falar no conceito de ambidextridade, que é basicamente quando alguém é ambidestro, né? Então, essa pessoa pode jogar com as duas mãos. E existe muito isso no mundo da inovação.
que você precisa explorar e você precisa basicamente criar, né. Então fica um pouco difícil dizer isso em português, porque em português a tradução é a mesma, mas em inglês é um pouco diferente. Então, explore, na verdade, seria melhorar os modelos de negócios existentes e exploit seria, inventar modelos de negócios novos e disruptivos. Então, o que acontece? Nesse caso, os jogadores de basquete seriam pessoas que estão explorando e jogadores de futebol, pessoas que estão exploitando, né, digamos assim. Então essas empresas, elas conseguem ter esses 2 pontos, né, então voltando na questão do portfólio de inovação, mas o que muitas empresas não percebem é que existem perfis diferentes para isso. Então, é claro que, vamos dizer, a Bárbara, ela consegue inovar disruptivamente, criar novos produtos para serem disruptivos daqui a 5 anos. Ela consegue fazer isso e ela também consegue fazer o trabalho dela do dia a dia e manter os processos. Só que ela não consegue fazer isso ao mesmo tempo. É muito difícil você fazer os 2. E o que eu vejo que as empresas não entendem é que elas colocam pessoas em posições de expectativa, onde você tem que, criar novos produtos disruptivamente e ao mesmo tempo fazer o seu trabalho. Isso não funciona, não tem como. Não que a pessoa não seja capaz, ela não é capaz de fazer ao mesmo tempo. Então, muitas empresas têm sim um recurso separado para isso, um laboratório de inovação ou algo assim, onde esse tipo de perfil vai, e as melhorias do dia a dia, de projetos de horizonte 1, por exemplo, podem ficar junto das áreas, que eu imagino que seja o que vocês estão fazendo nesse momento. Isso para mim é algo muito importante, esse conceito é muito importante. E aí, esse é o último aprendizado, é que o investimento no seu conhecimento e no conhecimento do seu time é essencial. Eu acho que isso é algo para a vida inteira, não é só para a inovação, é para tudo nessa vida, né. Realmente, o que eu vejo de empresas e pessoas também que são muito bem-sucedidas é que elas investem no conhecimento de si mesmas e sempre melhor, e também do seu time. E aí, dando alguns exemplos, por exemplo, eu trabalho nesse meio há muito tempo e eu continuo fazendo cursos, eu continuo aprendendo. Muitas vezes eu faço cursos do mesmo assunto que eu já fiz há 1 ano atrás, porém sob uma outra perspectiva, e muitas vezes vai ser quase a mesma coisa que vai ser falada, mas de uma forma diferente. Isso enriquece. Então, eu acho que ter essa visão de que você sempre tem algo a aprender é muito importante. E também a humildade de admitir que você não o que você não sabe. E aí muitas empresas também têm essa, digamos, humildade para trabalhar com agências ou com pessoas especializadas e trazer elas para poder suprir, digamos assim, esse gap, enquanto essa capacidade está sendo desenvolvida dentro da empresa. Então, um exemplo, esse cliente, que eu não posso mencionar o nome, porque a gente tem um NDA, um acordo de não, como é que fala? Não disclosure, a gente não pode falar o que a gente está fazendo, nem o nome da empresa. Mas basicamente a gente está trabalhando num programa que vocês devem conhecer, o programa Black Belt, não sei, que é um programa de Lean Six Sigma, que é uma forma de metodologia de processos, né. Mas eles criaram isso para inovação. Então, basicamente, o que eles fizeram, que está voltado para a parte de transformação e de treinamento, né, digamos assim, é que eles contrataram a gente para trabalhar junto das equipes de foco e junto disso a gente trazer essa expertise, mas ensinar ao mesmo tempo para o pessoal da empresa. Então a gente está trabalhando junto nos projetos, não é só que eles estão pagando a gente para rodar os projetos e criar os conceitos, e eles também não estão fazendo sozinhos, a gente está fazendo isso junto. E aí existem algumas fórmulas para isso, então no início a pessoa aprende o básico, depois ele já pode liderar ou suportar os projetos e assim vai. Então a gente criou todo um programa ao redor disso, que foi muito interessante. Eu acho que isso é algo que sempre é muito importante. Bom, é isso. Falei muito, ufa, tô até cansada de falar. Mas eu só queria finalizar então, acho que eu queria trazer um pouco, mas eu também queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta ou o que mais eu acho que sim, tudo que eu trouxe hoje a gente pode aprofundar muito, mas eu preferi trazer mais um geral. Acho que para finalizar, o meu último conselho, né, então primeiro, invista em você e no seu time, realmente, eu acho que isso sempre vai trazer benefícios incríveis para qualquer empresa e para você como indivíduo. Exija disciplina de si mesmo e do próximo. Inovação é sobre disciplina, não adianta só ter criatividade, é muito sobre saber quando ficar no foco. Aceite falhar o quanto antes, então não faça o que a empresa do relógio fez. Entenda quando você falhou, ajuste e segue adiante. E tome decisões baseadas em evidência também. Então, o processo de experimentação é muito sobre evidência, muito sobre qual tipo de dados você consegue coletar. Ainda mais para quem trabalha na área de dados, sabe o quanto isso é necessário para poder tomar decisões. E isso. Bom, trazendo um pouco aí para vocês sobre mim. Então, muito, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, o que que vocês gostariam de saber.
Uau, quanta informação boa, Sim, hein? gente, uma bomba de informação, perdão, talvez tenha sido demais. Gostamos. Galera que está reagindo também. Bem-vinda, Flávia, Nath, que chegaram agora, né, durante a apresentação, Diego também. Turma, temos aí perguntas? Ninguém quer começar? Perguntas, pensamentos, feedback. Pergunta eu tenho, mas eu vou disponibilizar esse espaço para a galera Não é começar. nem o... Sou eu aqui, ó. Tô aqui de lado. Não é nenhuma pergunta, mas assim, é uma coisa que me chamou a atenção. É uma frase que você colocou lá, que fala que para você ter essa maturidade de ter essa tolerância aos erros, na verdade, em contrapartida, para contrabalancear, você tem que ter uma intolerância à incompetência. É impressionante, né? Sim. Porque a gente fala tolerância ao erro, a pessoa que é incompetente, tem isso na cabeça. Não. Eu ao aceitar errar, desde que a pessoa que esteja fazendo não seja incompetente. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque, assim, tem um erro de incompetência, que aí, gente, não tem que dar parabéns, né? Mas é um erro que é da competência e é de fato. Nossa, achei fantástico isso. É só o feedback, tá? Que bom, Natália, que bom. Obrigada. Eu também, eu penso isso e falo, meu Deus, é Assim, verdade. eu quero gente competente errando de propósito para fazer um Isso, negócio melhor, entendeu? Mas não por incompetência, não, né? exatamente. Acho que esse é um exemplo legal, Nath, que uma coisa é a gente fazer o que a gente já tem já processualizado no nosso dia a dia, né? Eu já sei que o processo do que eu faço da minha atividade é A, B e C, e aí eu erro, né? Ao fazer o A, B e C, que é da minha atividade, que eu já faço todo dia, que era o meu core. Né? Outra coisa é o processo de inovação. Né? Inovar é não ter certezas, é abraçar as incertezas, é não saber ainda ao certo como vai se dar na prática. Né? Uma coisa é a gente ter uma ideia, outra coisa é a gente experimentar, prototipar, validar, ver os resultados. Então, dentro desse processo que envolve muita incerteza, né, diferente do que você já faz no dia a dia, né, do seu arroz com feijão, que envolve o teu core de atividade, né? Inovar não envolve, né, nada certo. Então, há sim muito risco de você falhar, de você fracassar. Porém, o que importa nesse caso é o que você faz com o que você aprendeu, né? Você vai se considerar, né, a cultura da sua empresa, da sua área, né? Vai considerar como um fracasso, como um erro, como, você é uma pessoa incompetente, ou a gente vai abraçar isso como um aprendizado, como uma lição aprendida para que na próxima vez a gente experimente por um outro caminho, né? De novo, inovar não é certezas, né? Inovar são, pelo contrário, muitas incertezas, e incertezas envolve falhas inevitavelmente, mas que fazem Errar parte num do caminho, aprendizado. errar no caminho de casa, que é numa rua já, né, pavimentada, é uma coisa. Outra coisa é abrir caminho no meio de uma floresta fechada. Aí, né, tem esse ponto aí. Acho que a diferença é essa mesmo que você Exatamente. falou, né? Muito bom Isso. esse exemplo. Com certeza. E a questão de diminuir o risco também, né? Ao invés de você fazer o caminho todo da floresta que você não consegue, você ir fazendo os pedacinho por pedacinho do caminho, né? E aí reavaliando ao longo do caminho, para você reduzir o seu risco de, sei lá, se perder na floresta, por exemplo. Isso. E a Sim. tolerância ao erro nesse caso é admitir que é a primeira vez que eu estou explorando aquele caminho, né, com foice, é a primeira vez que eu estou abrindo a floresta e pode ser que tenha um buraco que eu não saiba, pode pintar uma onça que não estava sendo esperado, né? E é isso, a gente vai ter que lidar com algumas coisas também em tempo real, Sim. né, Daphne? E o bom é que, sinceramente, a gente está no mundo dos negócios, né? A onça nunca vai matar a gente. Acho que ninguém vai morrer. Então isso é bom também. Sempre lembrar disso. Mas é um bom exemplo. E aí, gente, o que mais? Acho que o Anderson. Não sei se o Anderson desmutou. Quer falar alguma coisa? Acho que não. Fala aí, gente, mais perguntas ou pensamentos? Vou fazer uma pergunta e consideração, então. Quando você trouxe ali o Explore e o Exploit, né? Hoje dentro da nossa empresa, né, o movimento do programa de inovadores, de multiplicadores na inovação e o Labs Pascoaloto tem já ali as suas características direcionadas, né? Hoje o programa está muito mais no Explore,
ou seja, melhorar o que a gente tem feito hoje de processos, né, e tudo mais. E o Labs tem se direcionado para estar mais orientado ao exploit, né, pensar em novos negócios, modelos disruptivos, né, de atuação. Então, como a galera que está aqui essencialmente é mais voltada ao Explore, né, queria que você comentasse um pouco sobre essa linha, né, do Explore. O que você já aprendeu sobre Explore para pessoas que estão começando dentro desse movimento em empresas, né, de fazer melhorias? Tem alguma dica que você já vivenciou em algum outro projeto que foi legal para superar obstáculos, para que as pessoas que movimentam no Explore tenham também mais confiança de tudo isso que você falou, né? Disciplina, aceitação da falha e tudo mais? Sim. Eu acho que o meu principal, digamos, aprendizado é começar pequeno, ser teimoso, mas ser teimoso de forma inteligente. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que muitas vezes, quando você está melhorando um processo ou alguma coisa, você já sabe mais ou menos o que tem que ser feito para melhorar, e muitas vezes você enfrenta a resistência, digamos, de liderança, porque, ah, não, continua fazendo o que você está fazendo, porque esse é o foco, depois a gente pensa nisso, né? Então, eu acho que tentar pensar qual é o mínimo que eu preciso mostrar de sucesso agora para poder convencer as pessoas têm que ser convencidas, digamos assim, de que esse é o melhor caminho. E aí o que eu digo de ser teimoso é que realmente, às vezes, você precisa fazer isso em paralelo com o que você está fazendo no seu trabalho. Então, algumas vezes sim, eu tirei uma noite para fazer algo que, digamos, meu líder não falou para eu fazer, mas eu fiz e deu certo e ele gostou muito, ou ela gostou muito, no caso, né? E eu acho que para mim é isso, eu acho que saber começar pequeno, mas também ser um pouco teimoso. Se você está sentindo que isso tem que ser feito, faça. E às vezes é melhor você, que a gente fala, né? Peça perdão depois, né, do que pedir permissão. Então, do que pedir permissão antes. Então, às vezes é melhor você pedir um pouco de perdão. E muitas das vezes, se você já está trabalhando numa melhoria de um processo, você sabe o que você tem que fazer para melhorar, porque vocês aqui, eu acredito que vocês estão direto em contato com realmente o conteúdo, né, da questão. Então, acho que essa é a primeira. E essa questão mesmo do menor, do mínimo que você pode fazer, o mais simples, o mais barato. Às vezes não é um investimento de R$ 1 milhão que vai resolver o problema. Às vezes é alguma coisa muito simples. Eu acho que é isso que vem na cabeça. Boa. Com base nessa pergunta, eu queria provocar quem está aqui, né, e está vivendo justamente essa situação, esse movimento, né, de se colocar, né, com esse empreendedorismo, de ir lá e fazer, né, empreender muitas vezes é justo isso, fazer além do esperado, né, fazer o a mais, ficar um pouco a mais para entregar a mais. E alguém aqui tem alguma dúvida, turma, sobre esse movimento de exploração, né, de melhoria de processos, de como fazer essa aceleração de inovação na prática? Time de data science aí que está em peso, suporte técnico, back-office, controladoria, desenvolvimento. Ou está tudo certo? Já sabemos como inovar? Parece que está tudo certo. Estamos 100% seguros. Aqui é um ambiente super aberto para a gente, né, se comunicar, trazer essas pautas. E estamos aqui sem julgamentos, né, sobre certo ou errado. Quem tiver alguma dúvida, por mais que pense que possa ser muito boba ou muito simples, pode me falar no privado Sim. aqui, eu trago a pergunta, eu trago aqui também no chat, ao vivo. O Marcelo falou, o Exploit Explore, que quis me referir à teoria dos jogos. Todos precisam estudar, com certeza. É interessante mesmo, Marcelo. É bem legal. Gente, mas é isso. Se vocês não têm nenhuma pergunta também, então o que eu diria é que tá aí meu contato, a Bárbara também vai passar meu contato. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algo assim, me avisem. Estamos aí. Mas realmente o que eu quis trazer hoje foi mais um geral, assim, dos meus aprendizados. E aí, se vocês quiserem saber algo mais detalhado, me digam. Arrasou. Com certeza eu vou já te puxar ali no privado. Parabéns pela apresentação de hoje. Queria novamente agradecer
a sua presença, né, o seu aceite ao nosso convite. Para quem acabou chegando pela metade, pessoal, a Daphne está hoje fora do país, uma consultoria chamada OneUp, né, que trabalha com N coisas legais. Convido vocês a acessarem o site para conhecer no detalhe o portfólio de soluções que eles oferecem. E ela comentou aqui com a gente várias informações relevantes para acelerar a inovação, né? Ter um portfólio, contar com pessoas preparadas, ter processos. Então, quem chegou agora, logo mais vai conseguir ver a gravação. E, de novo, super obrigada pelo seu tempo e disponibilidade no pós também para a galera tirar suas dúvidas. Agradecemos muito por contar com esse banho aqui de inovação que você trouxe. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. E tenha um ótimo dia aí. Um bom final de semana. Boa tarde aí, viu? Sim, obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigadão. Valeu. Tchau, gente. Obrigado.